Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma, abençoa a mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28. 28, trecho 1. É um livro, entrando no novo livro, do volume 28. Do dia 22 de fevereiro. Quem vive na divina vontade fica circundado pela imutabilidade divina. Morte do bem, sacrifício da vida para fazê-lo ressurgir. Aqui, Luísa falando. Estou sempre em poder do fiat divino, que sabe conquistar doce e fortemente, com sua doçura, que me atrai de modo irresistível. Com sua força me vence, de modo que pode fazer de mim o que quer. Ó querer santo, já que tu me conquistas, faz com que tua mesma força e doçura te vença a ti, e cedendo às minhas súplicas, continuas e venha reinar sobre a terra. Forma teu doce encanto ao querer humano, e tudo chegue a ser vontade divina sobre a terra. Enquanto estava pensando sobre o querer divino, meu doce Jesus, movendo em meu interior, fazendo-se ver, me disse. Jesus falou: minha filha, se você soubesse o que significa dar-se em poder de minha divina vontade, a alma fica circundada pela nossa imutabilidade e tudo se torna para ela imutável. O que quer dizer isso? Que a alma, ela fica circundada pela nossa imutabilidade. O que é imutabilidade? É a pessoa que não muda nunca, é sempre a mesma coisa, né? É imutável, é uma pessoa que não, é eternamente aquilo, né? Não muda. E tudo se torna para ela imutável, quer dizer, eterno, não muda nunca. A santidade, a luz, a graça, o amor. Assim não sente mais a mudança dos modos humanos, mas a estabilidade dos modos divinos. Por isso, quem vive em meu querer divino pode se chamar céu, que está sempre fixo e estável, em seu posto de honra com todas as suas estrelas. E se gira, como é todo o conjunto da criação que gira, por isso não muda de posto, nem varia, mas sim fica sempre imutável. O céu com todas as estrelas. O que Jesus está dizendo aqui? Que a alma que vive na divina vontade, ela é imutável assim como Deus é, né? Em tudo na vida dela. Quer dizer, a santidade, ela é uma pessoa na santidade, na luz, na graça, no amor. Todas as virtudes dessa pessoa não muda nunca, não acaba nunca. É como Deus. Deus tem todas as virtudes, todas. Deus nunca muda. Nós humanos, nós mudamos. Por exemplo, assim, a pessoa tem paciência, mas de repente vem alguma coisa que deixa ela muito nervosa, ela perde a paciência. Então, ela não é uma pessoa imutável, né? Que a paciência dela não muda nunca. Ela muda de acordo com a circunstância, né? As virtudes dela mudam de acordo com as circunstâncias. Às vezes, tem certas pessoas assim, se as coisas vão bem,
ela é uma pessoa. Se as coisas vai mal, ela já muda a reação dela. É outra reação. Então, essa pessoa varia. Agora, quem vive na divina vontade é uma pessoa imutável, é como Deus. Ela não muda nunca. Ela é sempre aquela mesma pessoa com todas as virtudes de Deus. É isso que Deus está querendo dizer. Em troca, quem vive fora do meu fiat divino, sem sua força motriz, pode ser chamado como aquelas estrelas errantes que se precipitam no espaço, como se não houvesse um posto fixo para elas, e são obrigadas, como estrelas errantes, a correr como em precipício, como se tivesse se extraviado da abóbada do céu. Aqui Jesus está dizendo que as pessoas que vivem fora da divina vontade são como aquelas estrelas errantes. As estrelas errantes são aquelas estrelas, como que se fala? Estrela cadente, que ela muda de lugar para outro, né? Vamos dizer, cadente é a que cai, né? As errantes é aquelas que mudam. Ela muda de um lugar para o outro no céu. Ela nunca para num lugar só, chama errantes, porque ela não muda sempre, está sempre mudando. Assim são as pessoas que vivem fora da divina vontade. É uma hora uma pessoa, outra hora ela é outra. Então, ela não tem uma personalidade firme, né? Em Deus. Em ser sempre fiel a Deus. Ela não é. Nas suas qualidades, nas suas virtudes. Isso que eu entendo que Deus está dizendo aqui. Assim a alma que não faz, nem vive em minha divina vontade. Ela se muda a cada ocasião. Sente em si tanta variedade de mudança que sente incômodo em repetir um bem contínuo. E se algum resplendor de luz faz sair de si, é como o cintilar das estrelas errantes, que rapidamente desaparece. Então, o que Jesus está dizendo? Que a pessoa que vive fora da divina vontade é como essas estrelas errantes. A estrela, quando ela muda de lugar, ela emite um brilho no céu, né? Assim são as pessoas que vivem fora da divina vontade. Ela pratica uma virtude, né? Que aparece, aquela virtude que ela fez, né? Muito boa, muito bonita. Daqui a pouquinho, ela muda a atitude, faz uma coisa contrária daquilo que ela fez. Então, elas mudam de lugar, o brilho dela pode até aparecer, que ela fez alguma coisa de bom, mas logo ela faz uma coisa errada, de mal. Pode-se dizer que o sinal para conhecer se vive na vontade divina é esta: a imutabilidade no bem. E mudar-se a cada pequena excitação é sinal de que se vive no querer humano. Então, o que Jesus está dizendo? Para saber se uma pessoa realmente vive na divina vontade, a pessoa tem a imutabilidade no bem. Ela não mudar nunca. Na prática do bem. Ela sempre, aconteça o que acontecer, ela está firme ali no posto dela, fazendo sempre o bem. Né? A pessoa pode fazer o pior mal para ela. Pode ser a pior coisa para ela. Mas ela continua fazendo bem para os outros. É assim, ela não muda nunca. E o sinal de que não vive no querer humano é a pessoa que está sempre mudando de comportamento, de atitude, diante das circunstâncias da vida. Depois disso, seguia os atos do fiat divino. Girava nas obras da criação, no Éden, nos lugares e pessoas mais notáveis da história do mundo, que é a Luísa falando, para pedir em nome de todos o reino da divina vontade sobre a terra. E meu doce Jesus, movendo dentro de mim, disse, agora Jesus falando, minha filha, o homem que se subtraiu da minha divina vontade, o homem que saiu da divina vontade, deu morte aos bens que o meu querer divino teria feito surgir nele, se não tivesse sido rejeitado. Então, Adão, o homem que Deus fala que é Adão, que saiu da divina vontade, deu morte aos bens, a todo bem que Deus queria fazer surgir nele,
se ele não tivesse rejeitado a divina vontade. Assim que ele saiu, naquele instante, morria o ato contínuo da vida divina no homem. Morria a santidade que sempre cresce, a luz que sempre surge, a beleza que jamais se detém, para sempre embelezar. O amor incansável que jamais desbasta, que sempre quer dar. Muito mais que rejeitando a minha divina vontade, morria a ordem, o ar, o alimento, que devia alimentá-lo continuamente. Veja então, quantos bens divinos o homem fez morrer em si mesmo ao subtrair-se de minha divina vontade. Agora, onde esteve a morte do bem, requer-se o sacrifício da vida para fazer ressurgir o bem destruído. Aqui Jesus está dizendo que o homem, ao subtrair-se da divina vontade, naquele instante morria o ato contínuo da vida divina no homem. O que quer dizer isso? Deus vivia através de Adão. Adão era, como Jesus fala, como se ele fosse uma hóstia viva. Era o próprio Jesus vivendo através dele. Então, se Jesus vivia através dele, todas as virtudes de Jesus eram de Adão. Tudo que era de Jesus, toda graça, todo poder, toda beleza, toda santidade, tudo, toda a luz que existe em Jesus, toda beleza, tudo era do homem, tudo era de Adão. E era em ato crescente. Adão teria cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É tudo isso que Deus tem, Deus dava a Adão. E ele ia sempre crescendo em beleza, em tudo. Aí, ó, a beleza que jamais se detém para sempre embelezar. O amor incansável que jamais desbasta. Sempre quer dar. Então, tudo isso o homem possuía. Todo o poder sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Tudo obedecia o homem. Igual obedece a Deus, obedecia o homem. Então, o homem perdeu tudo isso. Tudo isso ele perdeu no instante que ele saiu da divina vontade. Veja então, quantos bens divinos o homem fez morrer em si mesmo, ao subtrair-se de minha divina vontade. Agora, onde esteve a morte do bem? Requer-se o sacrifício da vida para fazer ressurgir o bem destruído. Agora, onde quer dizer que Deus aqui? Veja então, quantos bens o homem perdeu, fez morrer, né? Quando ele saiu da divina vontade. Então, onde esteve a morte do bem, de todos esses bens, requer o sacrifício da vida. É o homem, né? O homem hoje, o alimento, por exemplo, o homem. O Adão não precisava trabalhar, ele tinha tudo, o alimento. A hora que ele quiser, todo alimento era à disposição dele, a hora que ele quisesse, né? Não precisava trabalhar, o homem não precisava trabalhar para se alimentar, para viver, para nada. Deus dava tudo para ele, tinha tudo para ele, todo o poder sobre tudo, né? Assim como Deus faz surgir o alimento, a hora que ele quer comer, o homem também tinha esse poder, entendeu? O mesmo poder que Deus tem, Deus dava ao homem. Entendeu? Era como se fosse um Deus na terra. Era outro Deus na terra, o homem. E o homem perdeu todo esses bens quando subtraiu da divina vontade. Eis porque justa e sabiamente, quando quis renovar o mundo e dar um bem às criaturas, pediu sacrifício de vida, como pediu o sacrifício de Abraão, que sacrificasse seu único filho, como de fato fez, mas impedido por mim se deteve. E naquele sacrifício que custava a Abraão mais que a própria vida, ressurgia a nova geração, onde devia descer o divino libertador e redentor, que devia fazer ressurgir o bem morto na criatura. Então, o que Deus fez? Para trazer um bem tão grande à terra, que era a redenção, então Deus pediu
Era preciso uma nova geração que nascesse da fé. Então, Deus, através de Abraão, quando Deus pediu o sacrifício do próprio filho para Abraão, que Abraão não hesitou em oferecer para Deus o filho dele, através de Abraão surgiu uma nova geração, a geração da fé, dos filhos de Abraão, que é onde ia surgir o Redentor, né? Que viria ao mundo para salvar as criaturas. Olha lá. Desceu o divino libertador, redentor, que devia ressurgir o bem morto na criatura. Com o andar do tempo, permitiu o sacrifício de Jacó, com a grande dor da morte de seu amado filho José. Esse bem não morreu, mas para ele foi como se na realidade tivesse morrido. Era a nova chamada ao celestial libertador, que ressurgia naquele sacrifício, que chamava a fazer ressurgir o bem perdido. Então, ali também, quando a Jacó, né, perdeu o seu filho José, que ele tanto amava, né, naquele sacrifício, naquela dor também, de ter perdido o filho que ele tanto amava, também fez fazer ressurgir o libertador. Além disso, eu mesmo, ao vir à terra, quis morrer, mas com o sacrifício da minha morte, chamava ao ressurgimento de tantas vidas. E o bem que a criatura tinha feito morrer, e quis ressuscitar para confirmar a vida do bem e a ressurreição à família humana. Assim também foi Jesus, né? Quando veio à terra, com o sacrifício, né, de dar a própria vida, e fez ressurgir, através da morte dele, a nova vida para todas as criaturas que estavam mortas pelo pecado. Elas ressurgiram com Jesus para uma nova vida, né? De esperança, de poder um dia estar no céu junto de Deus. Ela está agora com toda minha redenção e com o sacrifício de minha morte, não reinando minha divina vontade, não todo o bem ressurgiu na criatura. Ela está reprimida e não pode desenvolver a santidade que quer. O bem que sofre intermitências, ora surge, ora morre. E meu Fiat fica com a dor contínua de não poder fazer surgir todo o bem que quer na criatura. E é por isso que fiquei sacramentado na pequena hóstia, parti para o céu, mas ao mesmo tempo fiquei na terra, no meio das criaturas, para nascer e viver, morrer. Para nascer, viver e morrer. Embora misticamente, para fazer ressurgir todo o bem nelas, que o homem rejeitou ao subtrair-se da minha divina vontade. E ao meu sacrifício, quis unir o sacrifício da tua vida para fazer ressurgir seu reino no meio das gerações humanas. E cada tabernáculo estou como espiando para fazer obra completa, redenção e fiat voluntas tu, como no céu, assim na terra. Contendo-me em sacrificar-me e morrer em cada hóstia para fazer ressurgir o sol do meu fiat divino, a nova era de seu pleno triunfo. Então, agora Jesus está dizendo para a Luísa aqui, ó, que o sacrifício dele na cruz, né, quando ele morreu, unido ao sacrifício da Luísa, né, a redenção com a santificação, que é o sacrifício de Jesus com o sacrifício da Luísa, ele faz ressurgir seu reino no meio das gerações humanas. E de cada tabernáculo estou espiando, Jesus está espiando, para fazer a obra completa, redenção e fiat voluntas tu, como no céu, assim na terra. Contentando em sacrificar-me e morrer em cada hóstia, para fazer ressurgir o sol do meu fiat divino. Então, ali na hóstia,
Jesus está se sacrificando, né? Para poder fazer surgir a vida, né? Do Fiat divino. A nova era do seu triunfo. E ao partir da terra, diz, ao Jesus partir da terra, ele diz, vou ao céu e fico sobre a terra, no sacramento. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele disse que ele ia, mas ia ficar conosco, né? Aqui, através do sacramento da Eucaristia. Estarei contente de esperar séculos, sei que me custará muito trajes inéditos. Então, Jesus fala, né? Que ele sabe que ele ia sofrer muito no sacramento. Muito traje, né? Muitas ofensas inéditas. Não me faltarão. Talvez mais que minha própria paixão. Jesus falou, talvez eu vou sofrer mais na Eucaristia, o traje da Eucaristia, do que na minha própria paixão. Mas me armarei de paciência divina. E desde a pequena hóstia farei obra cumprida. Farei reinar meu querer nos corações. E continuarei estando no meio deles. Para me alegrar com os frutos de tantos sacrifícios que sofri. Por isso, junte-se a mim ao sacrifício por uma causa tão santa. E pelo justo triunfo de minha divina vontade, reino e domínio. Então, Jesus está dizendo para Luísa e para cada um de nós, né? Para nós se juntar a Ele, né? Na divina vontade. Por isso, junte-se a mim, ao sacrifício por uma causa tão santa. E pelo justo triunfo de minha divina vontade, reine e domine. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 28 e trecho 2, do dia 26 de fevereiro. Como é necessário desejar um bem? Se não se forma o povo, a divina vontade não pode ter seu reino. Quem vive no Fiat é dono e senhor. Quem faz seu querer, serve. Luísa falando. Estava pensando no grande interesse que meu sempre amável Jesus tem de fazer conhecer sua santa vontade. E dizia-me, ama, suspira, quer que venha seu reino, e depois demora em fazê-lo surgir, em meias criaturas. Se quiser, tudo pode, potência não lhe falta. Em um momento pode atropelar céu e terra. Quem pode resistir ao seu poder? Ninguém. Muito mais que em Jesus, querer e poder é o mesmo. Por que então demora até agora? Mas enquanto pensava assim, meu doce Jesus, movendo-se e fazendo-se sentir dentro de mim, disse. Então aqui a Luísa fica questionando, né, com ela mesma. Jesus, né, deseja tanto que o reino da divina vontade sobre a terra, mas ele quer tanto esse reino, mas a fala você não entendo por quê? Que se ele tem tanto poder, ele tem poder para tudo, poder não lhe falta. Ele pode mover céu e terra se ele quiser. Então, por que ele ainda não fez surgir esse reino sobre a terra? Por que ele demora tanto? Aí Jesus veio e disse para Luísa, minha filha, suspirar, desejar e querer um bem é dispor-se a recebê-lo. E quando se recebe um bem que tanto se suspirou, se ama, se aprecia, se conserva, se considera bem-vindo por ser o portador do bem que se suspirava. Então Jesus falou para Luísa, né? Uma pessoa, quando ela deseja muito adquirir um bem,
né? Ela suspira por aquele bem e deseja aquele bem, ela dispõe-se tudo para receber aquele bem, certo? Então, quando ela recebe aquele bem, o que ela faz? Ela dá muito valor, ela considera muito bem-vindo, né? Aquilo que ela tanto suspirava, para ela é uma felicidade, é uma alegria, aquele bem. Não só isso, mas também isto é outro excesso de nosso amor, que fazemos suspirar o bem que queremos dar, porque queremos que a criatura ponha algo do seu, ao menos seus suspiros, suas orações, sua vontade de querer o bem, para poder dizer-lhe. Então Jesus quer dizer que quando ele quer dar um bem para a criatura, ele quer que essa criatura deseje esse bem, suspira por esse bem, se sacrifica para receber aquele bem, né? Espera por aquele bem. Isso que quer dizer. Aí depois diz, olha, mereceste, porque por parte tua fizeste o que pudeste para obtê-lo. E nós, com todo o coração, te damos, enquanto que tudo é feito de nossa bondade. Então, aí quando a criatura suspira, deseja por aquele bem, Deus dá aquele bem à criatura, né? Por quê? Porque aquela criatura mereceu receber aquele bem. Não é verdade? Vamos supor, vamos dar um exemplo, né? De um pai. O filho, ele quer dar a herança dele, né? Que ele trabalhou a vida inteira para conquistar, né? Chega uma certa idade, já está ali velhinho, né? Ele tem um filho só. E tem uma herança muito grande. E ele quer deixar aquela herança para aquele filho, certo? Mas ele não pode deixar a herança para o filho, se ele não sabe se o filho vai fazer por merecer aquela herança, né? Ele quer saber se aquele filho vai administrar bem tudo aquilo que ele vai dar para ele. Porque se aquela pessoa não for a pessoa que vai saber administrar aquilo, né? Cuidar bem daquilo, em pouco tempo acaba tudo, não é verdade? Se a pessoa não souber, acaba tudo e nada. Tudo aquilo que costuma a vida inteira acaba em nada. Então, o que ele faz? Ele vai preparar aquele filho, vai fazer de tudo para que aquele filho possa ser um bom administrador dos bens dele. Mereça aquele bem. Então, esse pai, ele quer ter certeza que esse filho merece aquilo que quer dar para ele, né? Se ele vai ser um bom administrador, cuidar bem de todos aqueles bens. Assim é Deus com a gente. Adianta ele dar um bem tão grande como é a divina vontade para uma pessoa, um filho, que não está desejando aquilo, que não está fazendo por merecer aquele bem, que não vai cuidar bem, não vai daquele bem que ele vai dar? Então Deus não quer isso. E esta é a causa pela qual fazemos saber antes às criaturas o que queremos dar. Pode-se dizer que nos pomos em correspondência, enviando nossas cartas de aviso. Enviamos nossos mensageiros, fazendo dizer o que queremos dar. E tudo isso para as dispor, para as fazer suspirar o grande bem que queremos dar. Então é isso que Jesus está dizendo, né? Que antes dele dar um bem tão grande às criaturas, que nós não temos noção, Claudete. Nós não temos noção do que é viver na divina vontade. A grandeza que é, ou a maravilha que é viver na divina vontade. Nós não temos nem noção do que seja isso, né? A gente sabe que um pouquinho só de todo o bem que Deus quer nos dar. Então, Deus manda mensageiros, como Deus fez com a Luísa. A Luísa é o mensageiro que veio trazer para nós o livro do céu, né? Escrever esse livro do céu, que Deus, Jesus, o próprio Jesus ditou para ela, para que nós possamos ter o conhecimento, né? Um pouquinho do que é realmente essa maravilha de viver na divina vontade.
Então, primeiro Deus manda os mensageiros. Não fizemos o mesmo para o reino da redenção? Foram 4.000 anos de espera. O quanto mais se aproximava o tempo, mais urgente eram os avisos, mais frequentes as cartas. E tudo para dispô-lo. Então Jesus fala, no reino da redenção, quer dizer, quando Jesus veio à Terra, antes de Jesus vir à Terra, o que aconteceu? Vários profetas no Antigo Testamento, todos eles anunciavam a vinda de Jesus. Todos os antigos profetas, né, vieram para anunciar a vinda do Salvador, que era Jesus. Então, vão 4.000 anos de espera, esperando o reino da redenção, que é a vinda de Jesus. Foram lá, e aqui fala, né? Assim é para o reino da minha divina vontade. Tardo porque quero que o saibam, que roguem, que suspire, que venha reinar, que compreenda o grande dom dela. E assim podereis dizer-lhe, ordenastes, mereceste, e ela já vem reinar no meio de vós. Ao conhecê-la, pedi-la e suspirá-la, formaste o seu povo eleito, onde possa dominar e reinar. Então, isso que Jesus está dizendo. Então, agora, assim é o reino da divina vontade, né? A Luísa veio para trazer para nós, né, essas cartas, né, como se diz, que é o livro do céu, né, para nos instruir tudo sobre o reino da divina vontade, para que as pessoas que tomam conhecimento do reino da divina vontade, né, deseja, suspira, peça, se disponha a recebê-lo. É isso que Jesus quer, para que ele possa dominar e reinar no meio de nós. Sem povo não se pode formar um reino. E eis a outra causa pela qual quero que se saiba que minha divina vontade quer reinar sobre a terra. Então, Jesus diz, como que ele vai reinar sobre a terra se não tiver sobre quem reinar? Não é verdade? Então, é preciso que as pessoas conheçam a divina vontade, desejem a divina vontade, né? Busquem, suspira, peça essa divina vontade, para que Jesus possa vir reinar no meio de nós. É isso que Jesus quer dizer. Que peço, que suspiro, que se disponha para formar seu povo, onde desce no meio a eles e formar sua morada real, sua sede, seu trono. Por isso não te deve surpreender que, enquanto vês tanto interesse por minha parte, que quero que minha vontade reine, depois vês que demora. São as disposições de nossa sabedoria, inalcançável, que tudo dispõe com ordem. E o atraso serve para pôr em caminho seus conhecimentos, que farão de cartas, de telégrafos, de telefone, de mensageiros, para formar o povo de minha divina vontade. Por isso, roga, e teu voo nela seja contínuo. Então, Jesus está falando, por que eu estou demorando, né, para trazer esse reino da divina vontade? Por quê? Porque ainda não existe o povo que conheça o reino da divina vontade, que deseja, que suspira, que peça, que queira viver na divina vontade. Não existe ainda esse povo. Agora que as pessoas estão começando a ter conhecimento sobre a divina vontade. Há pouco tempo para cá que nós estamos tendo conhecimento. Eu nunca tinha visto falar da divina vontade, né? E como eu, milhares de pessoas nunca viu falar. Então, de acordo com a pessoa vai tomando conhecimento sobre esse reino da divina vontade, as pessoas vão desejando esse reino. Então, para que tenha o povo, para que Deus possa reinar. Depois disso, segui meu giro, Luísa falando, meu giro no Fiat divino. E chegando ao Éden, me detive a pensar no amor que se trocava entre Deus e Adão, inocente.
Como a divindade, não encontrando nenhum obstáculo por parte do homem, se vertia torrente sobre ele. O seu amor o arrebatava a si, com doces atrativos, fazendo-lhe ouvir sua voz, toda a suavidade que lhe dizia: Filho, te amo muito. E Adão, ferido e arrebatado pelo eterno amor, repetia seu refrão: Te amo, te amo. E lançando-se nos braços de seu Criador, se estreitava tanto que não sabia separar-se como do único amor que conhecia e que vivia só para amá-lo. Ai, que beleza! Mas enquanto minha mente se perdia nesse amor recíproco de Deus e a criatura, meu doce Jesus, todo bondade, me disse. Então, aqui a Luísa fala, né, que ela estava girando, né, no reino da divina vontade, e ela viu, né, no tempo, a Luísa podia voltar no tempo, lá no tempo de Adão e Eva, no giro de divina vontade, podia voltar lá. E ela via, né, quando Deus criou Adão, né, como que era. Então, o Adão, Deus tinha mas tanto amor por Adão, né? E depositava todo o seu amor nele, né? E o Adão também sentia esse mesmo amor por Deus, seu Criador. Então, era recíproco o amor entre Deus e o homem. Era maravilhoso esse amor. Minha filha, é Jesus falando para Luísa, que doce lembrança é a criação do homem. Ele era feliz e nós também. Sentíamos o fruto da felicidade de nossa obra. Sentíamos muito gosto de amá-lo e em ser amados. Nossa vontade divina conservava fresco e belo e, levando entre seus braços de luz, nos fazia contemplar como era bela a obra criada por nós. Nosso amado filho, e como filho o tínhamos em nossa casa, em nossos bens intermináveis, e por consequência, como era filho, atuava como dono. Teria sido contra a natureza de nosso amor não fazer Senhor a quem tanto amávamos e nos amava. No verdadeiro amor não há teu e meu, mas sim tudo em comum. E além disso, ao fazê-lo dono, nada nos vinha de mal. Nos alegrava, nos fazia sorrir, nos divertia, nos dava as belas surpresas de nossos mesmos bens. E além disso, como não deveria ser dono se possuía nossa vontade divina, que senhoria e domina tudo? Então, aqui Deus fala, né? Que Adão, tempo de Adão, né? Adão era muito, muito, muito feliz, e Deus também, porque Deus, ele tinha, né, plena comunhão com Deus. Tudo que Deus queria, Adão queria, tudo que Adão queria, Deus queria. Era aquela plena comunhão, aquela felicidade entre Deus e o homem, né? Tudo era alegria, tudo era felicidade, né? Adão vivia como diz, no paraíso. E para não torná-lo dono, devíamos pôr em servidão a nossa vontade, o que não podia ser. Onde ela reina, não existe servidão, mas sim tudo é domínio. Por isso, até que o homem viveu em nosso fiat divino, não conheceu servidão. Enquanto pecou, subtraindo-se de nosso querer divino, perdeu o senhorio e se deduziu à escravidão. Então, Deus fala que quando o homem vivia na divina vontade, ele nunca foi escravo de nada. Ele era sempre dono de tudo. Tudo. Ele era dono de tudo, porque tudo que é Deus era dele. E depois que ele saiu da divina vontade, ele tornou-se escravo. Que mudança de filho para servo! Perdeu o comando sobre as coisas criadas, tornou-se um servo de todos.
Então ele saiu de dono para ser empregado, para ser escravo, para ser servo. O homem se retirou de nosso fiat divino, sentiu-se abalado até no mais profundo, e sua própria pessoa se sentiu vacilante, sentiu o que é debilidade, se sentiu servo de paixões que o fazia envergonhar-se de si mesmo e chegou a perder seu domínio. Então o homem tornou-se totalmente escravo do quê? Do pecado. Perdeu o domínio sobre si. Entendeu? É por isso que as pessoas deixam de fazer o que quer para fazer o que não quer. Perde domínio sobre si, porque é o pecado que faz isso. Quando a pessoa está em pecado, ela não consegue, ela não tem domínio sobre si. Ela não tem. Assim não estava mais em seu poder. Como antes, a força, a luz, a graça, a paz, mas devia mendigar ao seu Criador, com lágrimas e orações. Então, tudo que Adão precisava, tudo que ele tinha de graça, que era como de graça, para ele, quando ele saiu de Divina Vontade, ele tinha que mendigar, pedir para Deus, que ele não tinha mais. Mendigar. Vê então o que significa viver em meu querer divino? Ser dona, quem faz sua vontade, Vê então o que significa viver em meu querer divino? Viver no querer divino é ser dona. E quem faz sua vontade, quem vive na vontade humana, é servo. E Luísa falando. E eu, surpreendida pelo que Jesus dizia, lhe disse: meu amor, por quanto consolador é te ouvir falar do teu querer divino. Outro tanto é doloroso ouvir os males da vontade humana. E Jesus acrescentou, Jesus falando: minha filha, se é necessário falar-te do meu fiat divino, que servirá como convite, aliciantes, vozes suaves, doces e fortes, para chamar a todos a viver na morada régia da minha divina vontade, a fim de que não sejam mais servos, mas donos. Assim é necessário falar-te dos males da vontade humana, porque eu não tirarei jamais o livre-arbítrio do homem. Por isso é necessário que no reino da minha divina vontade faça montar as guardas, as nobres sentinelas, que tenham em guarda as criaturas, fazendo-lhes conhecer o grande mal do querer humano, a fim de que estejam muito atentos e, aborrecendo, amem a felicidade e o senhorio que lhes dá a minha divina vontade. Jesus está falando aqui, está dizendo que é muito importante, né? Que o homem conheça o que é viver na divina vontade, né? Como é viver na divina vontade, que ele tenha todo o conhecimento sobre a divina vontade. Por quê? Porque Deus nunca vai tirar do homem o livre-arbítrio. Se o homem quer ou não quer viver na divina vontade. Ele tem todo o direito de escolher se ele quer ou não quer viver na divina vontade. Olha lá, eu não tirarei jamais o livre-arbítrio do homem. Por isso é necessário que o reino da divina vontade faça montar as guardas, as nobres sentinelas que têm em guarda as criaturas, fazendo conhecer, em primeiro lugar, então Deus dá a conhecer o mal que é viver na vontade humana, a fim de que esteja atento. E se ele quiser, que ele possa dar todo o seu senhorio, ame a felicidade e o senhorio que lhes dá a minha divina vontade. Todo bem
que lhe dá a divina vontade, que ele possa escolher de livre e espontânea vontade, ter livre-arbítrio para decidir se ele quer ou não viver na divina vontade. É muito importante. Divina vontade, divina vontade, reine na minha vontade, Fiat.